Olá, sou o professor Marcos Macena, criador do método NAF, que permitiu a aprovação de mais de 20 mil alunos no exame de ordem em São Paulo. O método NAF, ele traz uma dinâmica, a exemplo, as 4 teses que a OAB usa para elaborar as suas questões de prático profissional no exame de ordem. Ela traz essas 4 teses que simbolizam a palavra NAF. NAF é nulidade, abuso de autoridade, falta de justa causa e extinção da punibilidade. Nesse conceito, um aluno que usa o método NAF, quando ele chega no exame de ordem, ele chega com uma segurança, ele chega com uma certeza, ele chega realmente sem aquela ansiedade toda. Exemplo, um aluno que não fez ou que não utiliza o método NAF, quando ele vai para o exame de ordem, em segunda fase de direito penal, ele leva geralmente de 30 a 40 minutos até 1 hora para encontrar a proposta do OAB, o que ela pede, a solução, né? O diagnóstico daquela questão de prático profissional. Já um aluno que utiliza o método NAF, quando ele vai para o exame de ordem, ele só de uma leitura panorâmica, dinâmica, sem entrar no mérito da questão, naquele primeiro momento, na primeira leitura, o que o aluno que utiliza o método, o que acontece? Ele tem condições, pelo que nós passamos, até eu brinco com os alunos, eu falo que é o pulo do gato. Nós usamos, na metodologia NAF, nós usamos o quê? Nós usamos as características das teses. Então, cada tese da OAB, ela traz uma característica. Eu falo sempre para os alunos de maneira simples. As coisas simples geram os maiores resultados, né? A simplicidade, ela gera grandes efeitos. Então, nós temos que olhar o mundo com simplicidade. Nós temos que aprender a olhar com naturalidade, com a simplicidade. Eu sempre digo que as coisas simples traz maiores efeitos, maiores resultados. Então nós ensinamos, na metodologia NAF, o que? Nós olharmos cada questão no exame de ordem com as características de cada tese que a OAB propõe. Exemplo, NAF, então, nulidade, a primeira tese. Depois, abuso de autoridade, falta de justa causa e extinção da punibilidade. Por hora agora, vamos falar só da nulidade, a primeira tese do NAF. Nulidade. A nulidade, ela quando a OAB traz uma questão da nulidade, a nulidade ela gera uma nulidade absoluta ou relativa no processo. Por cima, né? Vamos explanar isso aí realmente. Então, nulidade tem 2 formas de nulidade: a nulidade relativa e a nulidade absoluta. Quando a OAB traz a nulidade, um aluno que utiliza o método NAF, com certeza, eu vou te passar uma coisa incrível, simples, e você vai concordar comigo que as coisas simples tornam o quê? Os maiores resultados. Então, sem complexidade, de uma maneira bem simples. Eu vou falar, por isso que 20 mil alunos obtiveram a aprovação, mais de 20 mil alunos obtiveram a aprovação com essa metodologia no estado de São Paulo. Essa metodologia foi criada em 95, desenvolvida em 95 e aperfeiçoada ao longo dos anos. Então nós chegamos hoje a esse conceito de fazermos os alunos com segurança, sem essa ansiedade toda, serem aprovados no exame de ordem segunda fase em direito penal. A nulidade, quando nós falamos em nulidade, a OAB traz uma característica, é isso que eu quero passar para vocês hoje, a característica da nulidade. Depois falaremos das características de cada tese. A característica da nulidade, um aluno que utiliza esse método, como anteriormente eu falei, ele em 5 segundos, ele consegue o quê? De uma leitura só dinâmica, panorâmica, ele consegue descobrir a tese da nulidade. E também, pelas características, ele consegue, em 5 segundos, até 5 segundos, ele consegue detectar as teses, por exemplo, da falta de causa, da extinção da punibilidade e do abuso de autoridade. Isso vamos deixar para outra hora nós falarmos das demais teses. Vamos falar da primeira tese. Vamos fazer a leitura junto no exame que caiu lá anteriormente, no exame de ordem. Vamos ler junto essa questão. E aí você vai falar, vamos fazer um teste. Você vai ler comigo, tá? Tá aí no vídeo. E você vai contar, vou fazer uma proposta, até 5 segundos você vai encontrar essa tese da nulidade. Como funciona isso, professor? Primeiramente, tese da nulidade. OAB
quando ela elabora a sua questão de prático profissional para falar de nulidade, não tem como ela fugir de umas palavrinhas mágicas. Quais palavrinhas mágicas? A palavra que o OAB traz sempre no corpo da questão, ela traz sempre a palavrinha o quê? MM, juiz, ou magistrado, ou o juízo da 10ª vara, etc. Ou ele o condenou, um sujeito oculto, né? Ele que é o juiz condenou, é mesmo juiz, magistrado, juízo da 10ª vara, e assim, etc. Essas são as questões, a palavrinha mágica, que você vai detectar que com 99% será a tese da nulidade que o OAB está pedindo. Vamos fazer a leitura da questão número 1, uma questão que caiu já no passado no OAB. Vamos ler junto essa questão aqui. Vamos ler junto essa questão e você vai fazer um teste. Depois, em 5 segundos, você olhar e você vai detectar essa tese da nulidade. Como, professor? Exemplo, vamos lá. Vamos lá. João foi condenado por violação ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, né? Lei da droga. A pena de 4 anos de reclusão. Tendo ocorrido o trânsito em julgado, eis que não quis apelar da decisão da primeira instância. Está recolhido na casa de detenção. Compulsando-se os autos, verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de constatação que instruiu o quê? O auto de prisão em flagrante delito, conforme, aliás, salientado pelo MM juiz sentenciante. Observe essa palavrinha, da primeira vara criminal da capital. A substância entorpecente já foi incinerada. Questão: como advogado de João, conseguir sua libertação. Então, só de bater os olhos de uma maneira dinâmica, panorâmica, você bater os olhos sem entrar no mérito, porque quando a pessoa entra no mérito, na primeira leitura, fora o método NAF, ela se perde, ela começa a ficar preocupada, você começa realmente a ter uma ansiedade tremenda, parece que o mundo cai, você nunca vai resolver essa questão à primeira vista. Então, por isso que eu falo, nunca entra de cabeça. Dê uma leitura dinâmica, panorâmica, tá rapidinha, tentando encontrar as características. Por exemplo, esse problema aqui, ele traz a palavrinha o quê no final? MM juiz sentenciante, está em negrito. MM juiz sentenciante. Então acabou. Só de bater os olhos, dá uma leitura dinâmica, panorâmica, e vai encontrar o quê? Na penúltima linha, MM juiz sentenciante. Ou poderia estar também o quê? O magistrado, o juízo da 10ª vara criminal, né, etc. Então já traz o quê? Traz as características da nulidade. Então em 5 segundos você já descobriu, sem entrar na questão só de uma leitura dinâmica, panorâmica, você já descobriu que aqui nessa questão, já que é ilusão de ordem, a tese da nulidade, de 99% vai ser a nulidade. Entendeu agora? Agora vamos para a questão 2? Vamos para a questão 2? Dessa aí você já descobriu, né? Em 5 segundos até você descobre a tese da nulidade. E um aluno que não utiliza a metodologia NAF leva até 40 minutos, 1 hora, aquele desespero todo. Vamos lá. A questão 2, também, que lá outrora já caiu no OAB. Procópio está sendo processado, vamos ler junto, Procópio está sendo processado pela prática do delito do artigo 184, caput do Código Penal, por Maurício da Silva, autor da obra literária Minha Vida, Meus Amores. Na inicial, distribuída em 14 de março de 2011, o apelante acusa o querelado, então ação penal privada, né? O querelante acusa o querelado de ter se utilizado do trecho de obra intelectual de sua autoria, sem a devida autorização, em jornal da Sociedade de Amigos do bairro da qual aquele faz parte, que circulou no mês de dezembro. A vestibular, que veio acompanhada tão somente da procuração, que atende os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, foi recebida pelo juízo da 25ª Vara Criminal da Capital, juízo
da o quê? 25ª Vara Criminal da Capital, que citou no dia 3 de maio de 2014 para o oferecimento da defesa preliminar. Questão: como advogado de Procópio, haja em seu favor. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, não vamos entrar no mérito, não é esse o objetivo dessa explanação hoje. O objetivo é o que? Ensinar você em 5 segundos descobrir uma tese da nulidade nas questões da OAB. Então, se batermos os olhos aqui na penúltima linha, vamos encontrar o quê? A palavrinha mágica, o pulo do gato. Foi condenado, né? Então foi condenado, ou foi recebido, né? Foi recebido a queixa-crime pelo juízo da 25ª Vara Criminal da Capital. 99% será o quê? Nulidade. Como de fato a questão número 1 caiu, a nulidade, a tese da nulidade. Essa questão que eu li também da OAB, ela trata-se realmente da tese da nulidade. E a terceira e última de hoje. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui. A terceira e última. Então a terceira e última está aqui. Diz o quê? Vamos acompanhar junto a leitura, tá? Sem entrar no mérito, sem tentar realmente entender a problemática, só vamos pelas características. João foi processado por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal, recebendo pena de 21 anos de reclusão, sem fundamentação judicial no tocante à majoração da pena. Apresentou recurso de apelação, sendo certo que o tribunal reconheceu a tese por ele apresentada por 2 votos a 1, diminuindo a pena para 7 anos de reclusão. O Ministério Público aforou recurso extraordinário baseado no voto divergente desta decisão, o que culminou por exasperar a pena para 12 anos de reclusão. O Supremo Tribunal Federal aduziu apenas que o juiz sentenciante, ó a palavrinha, juiz sentenciante, equivocou-se materialmente. E de onde se lê 21 anos, lê-se 12 anos, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau jurisdicional, verificando-se o trânsito em julgado. Então, na antepenúltima linha, você vai encontrar a palavrinha mágica, o quê? O quê? Juiz sentenciante. Então, vamos colocar aqui, juiz sentenciante. É um problema que trata de recurso extraordinário, supremo, o aluno fica na ansiedade com isso aqui, então realmente, mas o fundo de pano que tem a palavrinha o quê? Juiz sentenciante. E isso leva o quê? A nulidade. Pelas características, você descobre a nulidade nessa questão do exame de ordem. Um aluno comum, um aluno que não faz e não utiliza a metodologia NAF, ele leva 40, 30 minutos, 1 hora até para encontrar a solução, o que a OAB propõe, o que ela pede. Então aqui você sabe hoje que em 5 segundos você descobre o quê? Pelas características dessa tese da nulidade, que é a palavrinha mágica, juiz, juiz sentenciante, juízo, magistrado, juiz, etc. Em 5 segundos você descobre a tese da nulidade. Valeu? É uma dica muito importante. Gente, eu vou falar uma coisa muito importante para você hoje, tá? A OAB, nós usamos essas características para o quê? Para realmente ajudar os alunos a obterem aprovação em segunda fase de direito penal. E temos muito mais coisas, uma gama de simplicidade que faz você olhar o exame de ordem, segunda fase de direito penal, de uma maneira muito simples e que surge um resultado incrível. Isso é demais, gente. Você pegar qualquer questão do exame de ordem e você bater os olhos sem entrar no mérito, buscando essa palavrinha mágica, juiz, juiz, magistrado, juiz sentenciante, juiz da 10ª vara, etc, etc. Então você encontrou a palavrinha mágica, em 5 segundos você já direciona uma tese, a tese da nulidade, tá? Então, esses problemas aqui, 100% nulidade. Então, quando você encontrar em qualquer questão do OAB, palavrinha juiz, juiz, magistrado, 99% de possibilidade será o quê? Nulidade. Então, esta é a dica de hoje e um Vitória Day para você.